que você possa abrir o seu coração nesta noite. Deus vai falar com você, amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Uma das coisas mais maravilhosas na vida do crente é o momento do culto. Eu acho que não existe nada mais importante na vida do servo de Deus quando ele entende a importância do culto, quando ele tira aquele tempo para estar na presença de Deus, para adorar, para orar, para ser ministrado, para ser curado. E eu quero dizer para você que aqui é o lugar da bênção. Aqui na casa do Senhor, que Deus separou um lugar especial para você ser alcançado pela doce e gloriosa presença de Deus. Essa presença que cura, essa presença que sara e essa presença que restaura. Quantas vezes, quando nossos irmãos falaram aqui no início, a gente chega aqui cansado, extenuado por um dia corrido, por um dia de trabalho, mas quando você chega aqui, se você abrir o seu coração, você é restaurado, você é renovado nas suas forças e você sai daqui alegre, alegre em nome de Jesus. Mas infelizmente, muitas vezes, irmãos, as circunstâncias da vida, as situações, o maligno nos impede de ver a glória do Senhor aqui neste lugar. A palavra de Deus fala lá em Levítico 6, verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aqui neste altar, irmãos, creia, há um fogo santo. Aqui neste altar, neste lugar onde eu estou pisando, é um lugar santo. É um lugar santo, que Deus separou para onde nós estivéssemos tocando no altar e sendo restaurados, sendo curados pelo poder de Deus, pela glória de Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós perdemos essa visão, esse entendimento que aqui na casa do Senhor é o lugar da bênção, é o lugar da cura. Para nós termos esse entendimento, nós temos que ter uma visão espiritual. E ter visão espiritual, irmãos, é ter a visão de acordo com a palavra de Deus. É ver as coisas sobre o prisma de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós vemos promessas gloriosas para as nossas vidas. Nós vemos que Deus tem um amor muito glorioso por nós. Ele nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o âmago de toda a história da humanidade, é o amor de Deus, é Deus querendo nos alcançar com o seu amor e com a sua graça. Mas nós temos que ter visão espiritual, nós temos que pedir que Deus abra nossos olhos espirituais para compreender a grandeza, a profundidade, a extensão do amor de Deus por nós. E nessa noite eu quero pedir em nome de Jesus que você abra seu coração e que todos os obstáculos que possa haver, para você ver a glória de Deus, para você receber uma vida de bênção, uma vida de vitória aqui na casa do Senhor, seja quebrado em nome de Jesus. E nesta noite eu quero falar sobre 4 obstáculos. 4 obstáculos, muitas vezes o maligno coloca na nossa vida, que nos impede de entender e de ver o mover de Deus nas nossas vidas. Todos os dias Deus está trabalhando em nosso favor. Cada detalhe de nossa vida, cada circunstância, cada acontecimento, Deus está trabalhando em favor daquele que ama a Deus. E muitas vezes nós não conseguimos ver isso. Por quê? Primeiro obstáculo, antes de nós continuar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Então, para nós vermos a glória de Deus no altar, na casa de Deus, nós temos que ter a mente de Cristo, ver as coisas sobre o prisma de Deus. E é isso que Paulo nos exorta a estar fazendo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Os irmãos acompanhem. Fala assim, ó, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então nós, servos de Deus, quando nós aceitamos Jesus, nós somos transformados, regenerados pelo poder da água, pelo poder da palavra, e o Senhor nos dá a sua mente. Mas nós temos que desenvolver isso, irmãos. Como? Estudando a palavra, orando, buscando em Deus experiências, e nós temos que ter a mente de Cristo. E nós vamos ver um acontecimento aqui de um homem. Abre comigo também lá em 1 Samuel. É uma história bem conhecida. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do verso 4. Nós vamos ver uma história que aconteceu quando os filisteus estavam em guerra contra o exército de Israel. E se levantou no meio daquele exército filisteu um homem chamado Golias. E a gente vai ver aqui, irmãos, que o primeiro obstáculo que a gente tem que vencer para ver a glória de Deus nas nossas vidas e no meio da igreja é o medo. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Vou ler aqui, verso 4, 1 Samuel 17, do verso 4 em diante. Fala bem assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas suas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então olha só, Satanás muitas vezes, irmãos, ele coloca circunstâncias e situação nas nossas vidas para nos roubar a fé, para nos roubar a alegria de servir a Deus, de nos fazer, de deixar de entender quão grande é o nosso Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com o exército de Israel e com Saul, seu rei. Eles esqueceram de todas as vitórias que Deus havia dado para eles, de todos os livramentos, e com um homem só, imagine só, com um homem só, que blasfemava durante 40 dias, aquele homem todo dia lá diante do exército de Israel: onde está o Deus de vocês? Onde está o Deus de Israel? Quem que é o Deus de vocês, para livrar vocês das mãos dos filisteus? E blasfemava e amaldiçoava, e falava: eu quero só um homem para vir lutar comigo. E durante 40 dias aquele povo, aquele exército poderoso, que era o exército do Senhor dos exércitos, que tinha um Deus soberano à frente deles, o Senhor dos exércitos, que nunca tinha perdido uma batalha, era o exército do Deus de Israel. E aquele povo começou a ficar com medo. E muitas vezes nós nos esquecemos de todos os livramentos que Deus nos deu, de todas as maravilhas que Deus tem operado na nossa vida, no nosso meio. Se eu fosse ficar contando aqui, eu contaria a noite inteira tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Os livramentos, as grandezas, as bênçãos que Deus tem operado na minha vida. E muitas vezes acontece comigo também. Vem a situação, vem as circunstâncias, vem os desafios, vem as barreiras, vem os gigantes, e nós queremos ficar o quê? Amedrontados diante da situação. Mas havia um homem ali no meio de Israel que tinha uma experiência com Deus, um homem de Deus chamado Davi, que não quis vestir a couraça de Saul, não quis
usar armas tradicionais de guerra, mas ele tinha armas poderosas em Deus para destruir todas as circunstâncias que vinham contra ele. E nós também, irmãos, como servos de Deus, chamados e escolhidos, nós também, Deus colocou à nossa disposição armas poderosas para nós vencermos todas as circunstâncias. A gente vai ver ali no relato bíblico, na continuação da leitura, todo mundo conhece essa história, que Davi pegou o quê? 5 pedras. 5 pedras. E essas 5 pedras, irmãos, significam 5 atitudes, 5 características que o homem de Deus e a mulher de Deus têm para vencer o medo. Porque o medo, irmãos, o medo é criativo. Quem já teve medo do escuro aqui quando era criança? Pode falar, eu já tive medo. Então, quando a gente era criança, a gente ficava com medo do escuro. Eu só dormia com a cabeça tampada. Eu tampava a coberta e deixava só a boca e o nariz para me respirar. Morrendo de medo. Eu ficava com medo de escuro. E o medo, irmãos, como a fé, o medo é criativo. E quantas vezes tinha uma roupa pendurada lá em casa e tinha o botão, e aqui eu ficava com medo, tudo escuro, desligava a luz, e o botão daquela roupa virava um olho. E aquela roupa começava a ter uma cara de monstro. E começava eu ficar, meu Deus, aquela blusa vai virar um monstro e vai vir me pegar. Ou então a plantinha ficava batendo na janela. Ó, tem alguém querendo entrar aqui em casa e vai pegar. Quem já passou por isso? Eu já passei. Medo, porque o medo é criativo. E muitas vezes Satanás coloca situações na nossa vida, problema financeiro, problema de relacionamento, problema de saúde. E aquilo vira um gigante na nossa vida, vira um gigante Golias. E a gente fica o quê? Amarrado, amedrontado, paralisado, atônito, sem saber para onde ir. Se esquecendo de quê? Que nós servimos ao Criador dos céus e da terra. Nós servimos ao Deus do impossível, aquele que por nós tudo executa. Nós servimos a um Deus soberano e poderoso. Você pode aplaudir esse Deus soberano? Nós servimos a um Deus glorioso, irmãos, que não importa qual grande seja a sua batalha, Ele vai vencer ela por você. Basta nós apenas ter essas características aqui que Davi tinha. Ele pegou aquelas 5 pedrinhas, e a primeira característica que o servo de Deus tem para vencer o medo: coragem. Tem que ter coragem. E quando você vai crescendo, você vai percebendo que aquela roupa pendurada lá é só uma roupa pendurada. Você não fica com medo de levantar para ir no banheiro de noite, não. Você levanta com coragem e vai. E pronto. Você começa a ter coragem. Coragem é a gente vencer as dificuldades, os obstáculos em nome de Jesus. Sendo que Ele realmente é poderoso para nos dar a vitória. O servo de Deus, irmãos, não pode ter um coração medroso. O servo de Deus não pode ser covarde. O servo de Deus tem que ser ousado, intrépido. Diante das circunstâncias, diante das más notícias, diante das lutas, você tem que ser firme. Você tem que ser corajoso para vencer as batalhas em nome de Jesus. A palavra de Deus fala lá em Miqueias 3:8 que o servo de Deus tem que ser cheio de coragem. A outra pedrinha tem que ter a pedra da obediência. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você tem certeza que, Senhor, eu tenho sido um servo obediente, um servo temente ao Senhor, você sabe que pode vir as lutas, mas você tem crédito diante do Senhor para vencer e falar assim: Senhor, eu sou o seu servo, eu sou fiel a Ti, eu sou obediente, o Senhor vai me dar a vitória. Terceira pedra, as promessas de Deus. Quantos têm promessas de Deus aqui na sua vida? Todos nós. Se você olhar na palavra de Deus, a palavra de Deus é cheia de promessas. Como é que nós vamos conhecer as promessas de Deus se eu não estudo a Bíblia? Se eu não leio a Bíblia, se eu não pesquiso a Bíblia, se eu não medito na Bíblia, se eu não tenho amor na palavra de Deus? A palavra de Deus está cheia de promessas para nós. Tem promessa para mim como servo de Deus, tem promessa para a igreja, mas tem promessa principalmente, irmãos, para você individualmente. Para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para a minha família. Então, quando o crente se apropria das promessas de Deus, não tem como ter lugar no medo, ao medo. Quarta pedra é a unção de Deus. Todos nós já fomos ungidos pelo Senhor. Quando os irmãos aqui no final do culto, os pastores, os obreiros, vêm aqui orar e põem a unção sobre a sua vida, não é de graça não, irmãos. Não é apenas um ritual não,
Porque nós queremos que a unção do Senhor nas nossas vidas, ela quebra jugo. A unção do Senhor nas nossas vidas, ela traz cura. A unção do Senhor nas nossas vidas, ela opera milagres poderosos na nossa vida. Então quando você vem aqui diante do Senhor, e se prostra diante dele, toca no altar de Deus, e o ungido de Deus, ponha o óleo da unção na sua vida, você é revestido de poder, você é curado. Como é que nós somos ungidos do Senhor? Quando nós oramos, quando nós buscamos o poder do Espírito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos da unção de Deus na nossa vida. Nós precisamos da unção de Deus. E a quinta pedra, a mais importante que eu acho, para vencer o medo, é a fé. A fé. O crente, o servo de Deus, pode vencer qualquer coisa através da fé. Lá em Efésios 6, Paulo nos exorta a estar empunhando o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do adversário, não é verdade? Então, se você tem fé, o diabo pode até se levantar contra você, mas você não vai ser atingido pelos dardos do adversário. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Davi tinha fé, tinha ou não tinha, irmãos? Davi era um rapazinho, de aparência agradável, sem a armadura, mas ele falava assim, ó, Golias, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai falar para o problema que está te afligindo nessa noite, olha, problema você existe, mas eu vou vencer você em nome do Senhor dos Exércitos. É através da fé, e eu tenho fé, e você tem fé, porque se você não tivesse fé, você não estava aqui essa noite. Você veio aqui essa noite porque você crê que Deus pode te dar vitória. Você veio aqui nessa noite porque você crê que Deus vai te renovar e Deus vai te alegrar, porque essa noite é o culto da vitória. Você veio buscar vitória, e você vai sair daqui com a sua vitória, em nome de Jesus, amém? Então muitas vezes o medo vem, irmão, as circunstâncias vêm, e esse medo muitas vezes vai crescendo, e vai crescendo tanto que ele se transforma em uma coisa muito... que está acontecendo com as pessoas aí fora, chama síndrome do pânico. As pessoas ficam com tanto medo, que tem medo de sair de casa, tem medo de multidão, tem medo de morrer, tem medo das pessoas perceberem que ela está com medo. Então é uma coisa muito terrível, mas o crente não pode ser assim. E muitas vezes esse medo vem, irmãos, e na vida do crente também, por causa de estresse, por causa de perdas, por causa de aborrecimentos, por causa de expectativas frustradas. Tudo isso acontece porque nós somos passíveis disso. A gente quer que algo aconteça na nossa vida e aquilo não acontece. A gente espera uma boa notícia e a boa notícia não vem. E tudo isso vai causando o quê? Ansiedade. E a ansiedade vai causando tristeza, vai causando depressão. Mas o Senhor nessa noite, Ele fala para mim e para você, não temas, amém? Fala para o seu irmão ao seu lado, não temas. Sabe quantas vezes tem essa frase na Bíblia, irmãos? Não temas. 365 vezes. Ou seja, Deus fala uma vez para cada dia do ano, não temas. E nessa noite Deus vai falar no seu coração, não temas, não temas, confia, espera, porque a vitória é sua em nome de Jesus, amém? Sabe qual é outro mecanismo que acontece nas nossas vidas para nos impedir de ver a glória de Deus, o milagre de Deus acontecendo na nossa vida? É uma coisa chamada passividade. O que é passividade? É acreditar que tudo que está posto é como deveria ser e nada pode ser mudado. Olha, minha vida é assim mesmo. Nada que eu possa fazer vai mudar isso. É mentira, isso é passividade. É você ficar acomodado naquela situação, esperando as coisas acontecerem e ficar de braço cruzado. Isso se chama passividade. É achar que a vida é dessa maneira, a vida é desse... e nada vai mudar, porque tem que ser assim. E isso, irmãos, não vem de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Josué. Josué era um guerreiro de Deus, era um homem de Deus. Era um homem que tinha experiências gloriosas com o Senhor. Josué capítulo 1. Josué foi o sucessor de Moisés. Um grande homem de Deus. Um grande legislador.
O homem que tinha uma comunhão incrível com o Senhor. E Josué tinha a missão de substituir Moisés à frente do exército de Israel. E Josué, irmãos, ele não poderia de maneira nenhuma ser passivo. Não poderia. Por que é passividade? Passividade é ser apático, é ser desinteressado, é andar com descaso diante das situações da vida, é ser frio, é ficar estagnado, letárgico. Ser passivo é se deixar se governar pelas circunstâncias, pelo destino. Igual aquela música maligna do Zeca Pagodinho, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Você não pode deixar a vida te levar. Muitas vezes o crente tem que tomar posicionamento. Muitas vezes o crente tem que tomar decisões sérias que vão afetar o resto da sua vida. E não é ninguém que vai tomar por você, não. É você que tem que tomar. Então você não pode ser um crente letárgico, passivo, deixando as coisas acontecerem. Quantas vezes você é letárgico no seu casamento? Quantas vezes você é letárgico, passivo no seu ambiente de trabalho? Quantas vezes você é letárgico na sua vida ministerial e na sua vida espiritual? Você fica parado esperando as coisas acontecerem. Mas Deus não quer isso de nós. Olha só o que Deus fala aqui com Josué. No capítulo 1, no verso 6. Ele fala assim, ó. Para Josué, olha Josué, você tem uma grande missão a partir de agora. É conduzir milhares e milhares de pessoas por esse deserto até chegar à terra prometida. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Josué não podia ser, irmãos, paradão. Ele tinha que ter atitude. Ele tinha que guerrear, tinha que lutar, tinha que buscar a Deus, tinha que ser um homem de guerra e um homem de batalha. E foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou. Eu tenho falado lá na sede, porque é muito cômodo a gente chegar aqui no domingo, louvar a Deus, adorar a Deus, sentir a presença de Deus, e depois canta, sente a glória de Deus, depois vem alguém aqui, ministra na sua vida, e você sai daqui abençoado. Mas Deus não te chamou para isso. Ah, pastor, mas eu não tenho ministério, não tenho dom. Você tem, você. Quantos aqui sabem orar? Todo mundo aqui sabe orar. Se você não sabe fazer nada, ora a Deus. Mas Deus chamou, irmãos, pessoas para serem ativos na obra do Senhor. Nós temos uma cidade grande, a maior cidade da América Latina de assentamento é aqui o Sol Nascente. Não é uma dezena, não é uma centena, são milhares de vidas a serem alcançadas. E Deus tem abençoado a igreja. Mas nós não podemos ficar acomodados, irmãos. Os irmãos acabaram de receber uma bênção gloriosa, não é isso? Um prédio novo, maior, com cara de igreja, bonitinho, novinho. Mas para quê? Para ser cheio de vidas. A nossa campanha lá na quinta-feira é: eu quero alcançar vidas. Vidas. Você sendo passivo, você sendo acomodado, você não vai alcançar vidas. Você tem que chamar o seu vizinho, você tem que chamar o seu colega de serviço, você tem que chamar o seu colega, seu parente que não é crente para vir à igreja, orar por ele, jejuar por ele, falar por ele, pagar um preço, irmãos. Pagar um preço por essas vidas. Se a gente não fizer isso, a gente está sendo o quê? Passivo, esperando as coisas acontecerem. E ela não vai acontecer se você não tomar uma postura, se você não tomar uma decisão. Terceiro obstáculo que impede a gente de ver a glória de Deus aqui no altar. Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Primeiro, medo. Depois, passividade. Terceiro, falta de alianças. Infelizmente, irmãos, Deus não gosta, muitas vezes, da maneira que a igreja vem andando. Deus quer que nós tenhamos alianças sólidas dentro da igreja. Eu tenho que ter aliança com o meu irmão em Cristo, e tenho que ter aliança com os meus líderes. Deus tem me incomodado tremendamente com relação ao pastor Braga. Eu me lembro, quando eu cheguei na igreja, eu vivia colado com o pastor Braga. Onde ele ia, eu estava.
Mas o que acontece? Vai passando e a frieza vai entrando nos relacionamentos. A gente não liga mais. E a gente vai ver, irmãos, que isso não vem de Deus. A gente tem que, o quê? Reacender, reavivar as nossas alianças. As nossas alianças, principalmente com os nossos líderes. Com o seu líder de ministério, com o líder do departamento que você faz parte. Deus quer que a gente, realmente, um homem não é uma ilha. Nós sempre vamos depender de alguém. Nós sempre vamos precisar de alguém. Então nós temos que formar relacionamentos sólidos e sadios aqui na igreja do Senhor. Quando você entra aqui na igreja, irmão, não é para você sentar aqui no banco, louvar a Deus e ir embora, não. Você tem que ter relacionamentos dentro da igreja. Se envolver em algum ministério, se mostrar para trabalhar, se envolver com o seu líder. Pastor, o que eu posso fazer na casa do Senhor? Pega o telefone do seu pastor, do seu líder. Pastor, eu estou aqui, esse final de semana sem fazer nada. O que eu posso fazer na igreja? Isso é ter relacionamento sólido. Aliança verdadeira, irmãos, quando nós temos aliança com alguém, se eu digo que tenho aliança com o pastor Gilberto, primeiro eu tenho que ter o quê? Comunicação. Eu não posso dizer que tenho aliança com alguém se eu não me comunico com ele. Eu tenho que compartilhar as coisas que acontecem comigo. O meu tempo, o meu dinheiro. Se você quer saber se uma pessoa tem aliança com a obra de Deus ou não, a primeira coisa é que você mexe no bolso dele. Se você diz que é servo de Deus, que ama a Deus, que ama a obra de Deus, que ama as vidas, que quer alcançar vidas para Deus, e não tem coragem de tirar 10% do seu salário e devolver ao Senhor, você não pode dizer que tem aliança. Se você vem para a igreja e que na hora da oferta você fica com aquela mão assim, e não contribui para a obra de Deus, você não pode dizer que tem aliança. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A palavra pode estar sendo dura. Mas o meu objetivo aqui nessa noite, irmãos, não é agradar os irmãos. É provocar mudança. Mudança nas nossas vidas. Porque quando eu fui ministrado com essa palavra, eu tive que me sacudir. Antes de atingir vocês, eu fui o atingido. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser mais liberal com as coisas de Deus. Compartilhar meu tempo. A aliança verdadeira envolve levar as cargas uns dos outros. Você está vendo o seu irmão passando luta, passando por problema, desanimado, entristecido, não tem vida à igreja, e você dá de ombros, não está nem aí. Se você diz que tem aliança, você tem que dar pelo menos um telefonema para ele fazer: irmão, eu estou orando por você, conta comigo. Umas 3 semanas atrás, a gente vai fazer a oração dos homens de Deus lá na casa do pastor Homero, amigo do pastor Braga. E lá tinha vários casais. E testificava assim, o pastor Homero, muitas vezes aqui nessa sala da casa dele, a gente chorou junto. Chorou. Eu estava passando por uma luta no meu casamento, uma luta na minha vida pessoal, e esse homem e essa mulher chorou comigo e falou assim para mim: eu só vou te largar quando você tiver a vitória. Isso que é aliança. Isso que é aliança, irmãos. Não é você, paz do Senhor, e tchau, e não está nem aí. Aliança é na hora boa e na hora ruim. E o que aconteceu com aquelas pessoas? Criaram uma aliança, um vínculo, que são fiéis ao pastor Homero até hoje. Está lá junto, tem prazer de estar na casa dele e ajudar ele no que for preciso. Comprometimento. Aliança é ter comprometimento de tempo, de dedicação. Isso que é a aliança. Abra comigo, em 1 Tessalonicenses 3:12. 1 aos Tessalonicenses, eu quero ver o barulhinho de Bíblia. Abre comigo aí. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. Olha só o que Paulo fala para nós aqui, a respeito do verdadeiro amor que nós temos que ter uns com os outros. Verso 12, capítulo 3, verso 12. 1 aos Tessalonicenses. Diz assim, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, e para com todos, a exemplo de nosso amor por vocês. Aí eu pergunto aqui, Paulo amava a igreja? Sim ou não? Paulo amava a obra do Senhor, amava a Deus? É claro que ele amava a Deus. Ele deu a sua vida, dedicou a sua vida ao ministério da palavra, de implantar igrejas, de fortalecer os crentes, de cuidar dos novos convertidos, de formar novos obreiros, porque ele amava tremendamente a obra de Deus e amava as pessoas. Então ele fala assim, você tem que transbordar
Não é aquela coisa fria, desinteressada, casual, que você dá o abraço no irmão aqui. É muito bom. Nossa igreja é a igreja do abraço. Mas amor não é só abraço. Amor é no dia a dia, é com atitudes. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso que é, irmãos, porque a tendência nossa é de ser individualista. E o que é individualista? O que é individualismo? É a tendência de se livrar da obrigação da solidariedade. É isso que é você olhar para o seu próprio umbigo. Eu cuido da minha vida, eu me viro, eu dou conta dos meus problemas. Cada um que se vire. Isso que é individualismo. E a igreja não foi feita para ter crentes individualistas, amém? Temos que deixar e pedir que Deus tire a frieza, tire a indiferença e faça o amor dele transbordar em nossos corações, amém? Último agora, para terminar. O último obstáculo que nos impede de ver a glória de Deus. Primeiro, o medo. Segundo, a passividade. Terceiro, o que é o terceiro? Falta de aliança na igreja, falta de compromisso. E o quarto e último, o orgulho. Orgulho. O que é orgulho? É você não querer se submeter. Orgulho significa soberba, arrogância. É caracterizado pelaquela pretensão de superioridade, de você se achar melhor que as outras pessoas. O soberbo gosta de despertar a inveja nos outros, a admiração dos outros. O orgulhoso não deseja ouvir os outros. O orgulhoso não gosta de aprender algo novo. O orgulhoso, irmãos, muitas vezes se revela de uma maneira muito sutil. A pessoa muitas vezes pode ser pobre. Orgulho não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com educação, não tem a ver com posição social, nada disso. Orgulho tem a ver com caráter. A pessoa pode ser extremamente pobre e ser extremamente orgulhosa. Extremamente orgulhosa. Quantas pessoas você vê que sai de um fusquinha, não tem nada, quem tem fusca aqui? Pode sair de um fusca meia e sair se achando. Pá! Se achando, tem jeito desse jeito. E tem pessoa que pode sair de uma Hilux zero e sair com toda a simplicidade, da maneira mais natural do mundo. Porque a soberba, o orgulho, faz parte do caráter da pessoa. Aí eu pergunto para você, tem crente orgulhoso? Muito. Muito orgulhoso. Tem gente que entra na igreja se achando. Se eu não fizer, ninguém mais faz. Eu ajuntar cadeira? Quem sou eu? Eu não vou me ajuntar cadeira. Eu limpar a igreja? Eu ficar em estacionamento, olhando o carro dos outros? Eu carregar peso para fazer limpeza na igreja? Suar esse rostinho que mamãezinha beijou? De jeito nenhum. É orgulhoso, tem crente que é orgulhoso, irmão, não quer fazer. Começa a escolher o que vai fazer ou o que não vai fazer dentro da casa do Senhor. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. O orgulho nos impede de ver a glória de Deus. O orgulho nos impede de ver a mão de Deus operando na nossa vida. Muitas vezes o milagre não acontece. Você, por que o milagre não acontece na minha vida? Porque você é orgulhoso. A palavra de Deus fala bem assim, ó, o coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará nunca. Nunca. Bem-aventurados os humildes de coração. De coração. É de dentro para fora que a pessoa tem que ser humilde. Então, irmãos, você se achar mais inteligente que os outros. Se você achar que tem mais poder, mais capacidade que os outros. É você mandar as outras pessoas fazerem coisas que você acha que não tem importância. Isso está acima da minha alçada. Quer ver um exemplo de orgulho? A pessoa está desempregada, precisando de um emprego, e fala assim, eu não saio de casa para ganhar salário mínimo, para ganhar R$500. É orgulhoso ou não é? Está desempregado e precisando de um emprego. Eu não vou trabalhar de um serviço mais humilde, porque eu sou capacitado e qualificado. Então Deus não abençoa, irmãos. Simplesmente, Deus não abençoa quem é orgulhoso. Quem é orgulhoso. Então eu vou terminar aqui, mas eu quero que os irmãos entendam em nome de Jesus. Deus tem algo glorioso para realizar no meio da igreja do Senhor. E Deus nos dá mecanismos e caminhos para nós sermos alcançados pelas bênçãos do Senhor. Para sermos alcançados pela vitória. Muitas vezes, somos nós que atrasamos a bênção de Deus em nossas vidas. E que nesta noite, essa palavra simples, possa ter tocado e provocar mudança no seu coração.
Porque o maior interessado em te abençoar é Deus. E muitas vezes somos nós com atitudes que atrasamos, com medo, com falta de compromisso, acomodados, passivos, orgulhosos, achando que a gente não precisa de nada, que nós somos autossuficientes. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, vem de Deus, vem de Deus. O meu ministério, o meu emprego, o meu salário, a minha família, toda boa dádiva, eu sei que vem de Deus, amém? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Eu queria convidar o Ministério Presença da Glória em nome de Jesus. E eu quero te convidar